Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à aula de hoje. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Assim você ajuda a compartilhar e a democratizar o conhecimento, que é o intuito deste canal. A aula de hoje é sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, desvendando as personagens. Bem-vindos a uma análise profunda das personagens de Memórias Póstumas de Brás Cubas, a obra-prima de Machado de Assis. Exploraremos as personagens principais, suas motivações e o impacto delas na narrativa. Antes, nós precisamos falar da dedicatória deste livro. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Quem foi Brás Cubas? Ele foi o narrador. Brás Cubas é o narrador da história, portanto, um narrador em primeira pessoa. Um homem rico e de família tradicional, mas também descreve a si mesmo como um defunto autor. Por isso que ele faz a dedicatória do livro aos vermes que primeiro roeram suas frias carnes, porque ele é um narrador que conta sua história depois de morto. Por isso que ele se descreve como um defunto autor. A visão. Ele observa a sociedade e suas nuances com ironia e cinismo, criando um retrato crítico da elite brasileira do século XIX. Essa é uma das características dessa fase literária, que é a fase do realismo. Machado de Assis foi o grande gênio da fase realista brasileira e ele descreve realmente o cinismo, a hipocrisia e a ironia da sociedade brasileira e principalmente da sociedade abastada, da sociedade rica. Personagens centrais do livro: Virgília, Eugênia e Prudêncio. Virgília, ela foi amante de Brás Cubas, ela representa o desejo e a paixão. Sua relação com Brás é marcada por paixão e culpa. Logo mais nós vamos estudar um pouquinho mais sobre Virgília. Eugênia representa a moralidade e a hipocrisia da sociedade. O amor de Brás por Eugênia é puro e idealizado. Também estudaremos Eugênia mais à frente. Prudêncio, amigo de Brás Cubas, representa a lealdade e o desprendimento. É um personagem que acompanha Brás em seus momentos de crise e sucesso. O papel da mulher na sociedade retratada, a sociedade do século XIX. Não podemos esquecer. Elas eram sujeitas. As mulheres são retratadas como sujeitas às normas sociais, com pouca liberdade de voz e escolha. O amor. O amor é apresentado como um fator determinante na vida dessas mulheres, muitas vezes subjugadas aos desejos masculinos. Então, elas eram criadas para agradar o seu esposo, para agradar o homem e para ser a mulher dona de casa. O casamento. O casamento é apresentado como uma instituição fundamental com mulheres submetidas a um modelo de vida pré-definido. Aqui, nesta obra do realismo, Machado de Assis fala muito sobre isso aqui, de uma forma mais aprofundada, com um olhar mais irônico sobre essas relações. Então, agora nós vamos ver as mulheres na vida de Brás Cubas. Aqui estão as 4 mulheres. Na obra, essas 4 mulheres são retratadas e elas fazem parte da vida da personagem principal, que é o Brás Cubas. A primeira dela é a Marcela. Marcela, ela na obra ela é uma prostituta de luxo. O Machado utiliza a ironia e eufemismo para que o leitor capte o significado. Então ele não deixa claro no texto que ela era uma prostituta, mas ele deixa isso de uma forma irônica, que nós vamos ver a seguir. Marcela era conquistada por presentes, sendo seu amor naturalmente proporcional ao preço dos presentes que recebia. Marcela foi o primeiro amor de Brás Cubas.
E essa frase aqui é muito central no texto, assim, a gente consegue entender que ele presenteava muito ela e que o amor que ela sentia por ele era proporcional ao número e ao preço dos presentes que ele dava a ela. E isso fica muito claro nessa frase dentro do texto. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Quando ele parou de dar presentes para ela e proporcionar uma vida que ela gostava, ela não ficou mais com ele. E se você está gostando dessa aula, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se inscreva aqui no canal e ajude o canal a crescer. Depois nós vamos ter Virgília. Quem foi Virgília? Virgília foi o grande amor de Brás Cubas. Ela é amante dele e filha do conselheiro Dutra, um político importante. Então, eles foram amantes dentro do texto. O pai de Brás Cubas queria que ele se casasse com Virgília para que ele pudesse entrar na política. No entanto, Virgília escolheu Lobo Neves para ser seu marido. Fato muito importante dentro do texto e que retrata o que nós já comentamos, que é a hipocrisia da sociedade. Lobo Neves, com quem a Virgília casou, era amigo de Brás Cubas. E eles se tornaram amantes. Quem se tornou amante? Virgília e Brás Cubas. Então, Brás Cubas, ele traiu o amigo e teve um caso extraconjugal com Virgília, que era o amor da sua vida. Agora nós vamos falar de Eugênia. Foi o segundo amor de Brás Cubas, uma mulher pobre e deficiente física que não se submeteu ao cinismo e preconceito do narrador. Ele gostava muito de Eugênia, mas como ela era pobre e ela tinha uma deficiência, Eugênia era coxa. O que é coxa? Ela mancava de uma perna. Como que ele, um homem muito rico, um homem da sociedade, que queria entrar para a política, ia se envolver com uma mulher pobre e deficiente física? Então, aqui está a hipocrisia. Então, ele não se submeteu a isso. Para ele era inimaginável que ele pudesse ter uma relação ou casar com uma mulher deste porte, mas ele gostou muito dela. Tanto que, depois de Marcela, foi ela o amor da vida dele. E nós temos Nha Lolô, a descrição que é feita dela no livro. Ela é elegante e polida, ela comia pouco e cantava com uma voz muito mimosa. Brás sentia afinidade com Nha Lolô e queria ajudá-la. Era perfeita para ser esposa de Brás Cubas. Ele sentia que ela era a mulher perfeita para casar com ele. Porque a primeira foi a Marcela, que era uma prostituta. Depois ele conheceu a coxa, que era pobre e que ele não podia casar com ela, e Virgília, que ele gostava, mas que casou com seu amigo. Então, para ele, Nha Lolô era a perfeição para que eles pudessem se casar. Brás Cubas queria casar com ela, mas ela morreu de febre amarela. Então, ele não conseguiu casar com ela também, porque ela morre. A ironia dos textos de Machado de Assis. Retratos da elite brasileira do século XIX. Os valores. A obra retrata os valores da elite brasileira do século XIX, o amor, a família, a honra, a riqueza e o poder. A hipocrisia desta sociedade. Machado de Assis critica a hipocrisia social, a superficialidade das relações e a busca por status. Nada mudou, isso continua acontecendo da mesma forma. A realidade. A obra retrata a vida da elite brasileira com realismo. Por isso, a fase literária é chamada de realista, mostrando as contradições e a fragilidade da sociedade na época. Então, aqui a gente consegue perceber que nada mudou. Então, se eu faço e está escondido, não tem problema. Agora, eu não posso fazer para que a sociedade veja o que eu estou fazendo que seja errado e que vai contra as normas da sociedade. Se o meu vizinho fizer, eu aponto ele, mas eu não posso mostrar que dentro da minha casa acontecem as mesmas coisas.
Por isso que é a superficialidade, a hipocrisia social, isso que mostra o realismo e é isso que mostra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Relações de poder e influência, hierarquia social. A sociedade é hierárquica, com os ricos e poderosos no topo e os pobres e os humildes na base. Isso também não mudou desde o século XIX, mas Machado mostra muito isso dentro dos seus textos realistas. Manipulação. A manipulação e a intriga são ferramentas utilizadas para alcançar o poder e a ascensão social. Influência. As relações de poder se baseiam em status, riquezas e conexões sociais, influenciando as decisões e as ações dos personagens. Aqui nós podemos relembrar sobre o amor que ele tinha pela personagem que era pobre e tinha um defeito físico, mas que ele não podia ficar com ela porque o status dele era mais importante. Então, o status dele perante as pessoas era mais importante do que sucumbir ao que ele sentia por aquela mulher. Então, ele preferiu, que era a Eugênia, então ele preferiu não ter relação com ela, relação amorosa, não casar com ela, apesar dela ser uma mulher ideal para ele, porque ele não podia perder o status, ele não podia perder as conexões sociais que realmente iam acontecer. Sátira e crítica social na obra. Machado de Assis utiliza a ironia para desmascarar a hipocrisia e a futilidade da sociedade da época. A obra critica os costumes e os valores da elite brasileira, mostrando a fragilidade do sistema social. 3. A sátira é a crítica social, convida um leitor a refletir sobre as desigualdades sociais e a natureza humana. Então, este livro, ele faz com que que o leitor reflita sobre as desigualdades e sobre a natureza humana, como que nós humanos nos comportamos diante de questões que fogem ao nosso padrão. Então, pensem sobre isso. Ironia, crítica e reflexão. São essas as sátiras e é isso, são essas as características da obra: ironia, crítica e reflexão. Conclusão: a importância das personagens. As personagens de Memórias Póstumas de Brás Cubas são complexas e multifacetadas. Através delas, Machado de Assis constrói um retrato crítico e perspicaz da sociedade brasileira do século XIX, explorando temas como amor, morte, poder e hipocrisia. A obra, apesar de ser um retrato de uma época específica, oferece uma leitura atemporal com reflexões relevantes sobre a natureza humana. Atemporal porque se nós fizermos a reflexão que sugere a obra, nada mudou, a sociedade continua a mesma. A frase, uma das frases mais famosas da literatura e que é o final do livro: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. O intuito deste canal, este canal eu pensei para democratizar e compartilhar o conhecimento. Eu desejo a vocês bons estudos e ótimas leituras. Ative o sininho, ative as notificações para quando sempre sair um vídeo novo você recebê-lo. Obrigada por assistir até aqui e tchau!